Vamos estudar a palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Apocalipse, às quartas-feiras, e hoje chegamos ao capítulo 8 de Apocalipse. Nós vamos falar aqui dos selos, vamos falar das trombetas, dos anjos, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 a 13. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, que foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Pai, fala conosco, que a Tua graça seja derramada em nossas vidas, que essa palavra, Senhor, possa nos motivar a buscar a Tua face, a nos arrepender dos nossos pecados, que essa palavra, Senhor, possa trazer alegria aos nossos corações, que possamos entender que tudo está no controle do Senhor, e que o Senhor possa nos guiar pelo Teu caminho. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.
o juízo. O livro de Apocalipse é como um grande palco, onde Deus revela a João os acontecimentos finais da história humana. O capítulo 8 marca um momento de transição dramática, depois da abertura do 7º selo. Há silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio não é vazio, mas carrega o peso da expectativa. É o intervalo entre a graça e o juízo, entre a paciência de Deus e a manifestação da sua justiça. Então esse silêncio foi algo poderoso no céu. Esse silêncio, ele aponta para a reverência. Todos reverenciando o Senhor. Todos estavam prostrados diante do trono do Deus vivo. Nós vamos ver aqui agora a exegese e o contexto. Então nós vamos entrar aqui no versículo 1, quando João fala aqui do 7º selo. E ele diz: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O selo foi aberto e todos ficaram em silêncio no céu. No texto que lemos na última mensagem da semana passada, João fala que próximo ao trono tinha uma multidão incontável, uma multidão inumerável. E essa multidão que estava diante do trono estava adorando o Senhor. Mas quando o cordeiro abriu o 7º selo, todos se calaram e houve silêncio no céu cerca de meia hora. Reverência. Nos capítulos anteriores, João viu 6 selos sendo abertos, cada um revelando eventos de julgamento. O 7º selo é especial. Ao ser aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. No mundo espiritual, onde há louvor contínuo, silêncio absoluto é algo grandioso e raro. Imagina uma multidão ali de almas adorando ao Senhor. É uma multidão grande de anjos adorando ao Senhor. E os 24 anciãos também ali adorando ao Senhor. Havia um louvor certamente ensurdecedor, mas quando o cordeiro abre o 7º selo, há silêncio cerca de meia hora. E isso aqui fala de reverência, e essa reverência deve acontecer no nosso meio. Nós precisamos reverenciar ao Senhor. E hoje eu vejo assim uma igreja bem diferente de tempos atrás, décadas atrás. Eu lembro que quando a Bíblia era aberta na igreja, todos se colocavam de pé e havia silêncio para a leitura da palavra. E hoje nem sempre, acontece em alguns lugares e em outros lugares não. Nós precisamos ter essa reverência à palavra de Deus. O povo de Deus tem que ser um povo que tenha reverência à presença do Senhor. Esse silêncio simboliza a reverência diante do juízo de Deus, que está prestes a cair sobre a terra. E eu vejo nesse texto, esse texto fala de oportunidade. Deus está dando oportunidade não só aos crentes, mas a toda a terra, a toda a humanidade.
e de se arrepender dos caminhos errados e buscar a presença do Senhor. Esse silêncio no céu é como se todo o céu estivesse aguardando em expectativa solene o próximo ato da história. Quando o selo foi aberto, certamente, todos estavam com seus olhos fitos no Cordeiro, e quando ele abre o selo, todos, a uma, reverencia em silêncio. O versículo 2 fala sobre os sete anjos, ou as sete trombetas, Vamos ver aqui o versículo 2. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, que lhe foram dadas sete trombetas. João vê sete anjos com sete trombetas. No Antigo Testamento, as trombetas anunciavam guerra, convocavam o povo e proclamavam a presença de Deus. Você pode ver isso em Josué capítulo 6 e também Joel capítulo 2. Aqui elas são instrumentos para anunciar juízos progressivos sobre a humanidade. Então, cada trombeta era um evento que estava para acontecer. Cada trombeta era um momento de reflexão para o povo. E nós precisamos refletir nas nossas vidas. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos olhar para os nossos passos. O que estamos fazendo, onde estamos andando. Porque o juízo de Deus virá. E Jesus, quando fala sobre o juízo, quando ele fala sobre os últimos dias, o dia do Senhor, ele diz que esse dia será um dia de surpresa. Ele fala, olha, será como um ladrão. Nós não sabemos quando o ladrão vem, porque senão nós vamos vigiar, nós vamos nos proteger. E assim será o dia do Senhor, um dia de surpresa, quando todos estiverem bem tranquilos. E a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Se casavam, se davam em casamento, e era aquela alegria, aquela festa, e de repente... Então nós precisamos ficar atentos, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos estar guardados junto a Deus. E aí nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa controlar os nossos dias. O apóstolo Paulo disse algo que nós precisamos guardar na nossa vida. O apóstolo Paulo entregou toda a sua vida nas mãos do Senhor, e ele declarou assim: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando nós vivemos em nós mesmos, nós vivemos pelas nossas vontades, mas quando Cristo vive em nós, vivemos pela vontade de Cristo. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos viver Cristo. João também fala sobre o incenso e fala sobre as orações dos santos. E eu quero mostrar uma coisa para você. Dentro desse texto a gente vai ver aqui, quando João fala das orações, e muitas vezes nós oramos e parece que não está acontecendo nada. A gente ora, parece que a nossa oração não passa numa parede, não passa no teto, parece que a nossa oração não vai a Deus, parece que a gente está orando sozinho e falando com nada. Mas as nossas orações não são vãs. Amém. As nossas orações são ouvidas. Elas podem até não ser ouvidas pelos homens, mas o Senhor ouve todas as orações, todas. E mais, o Senhor colhe todas as orações. E nós vamos ver isso aqui nesse texto. Isso fala de que Deus se importa conosco. Deus se importa com você. As orações representam o clamor de todos
por justiça, por intervenção divina. O anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra, um ato simbólico que mostra que as orações dos santos não são esquecidas, mas se tornam parte do juízo de Deus. Então, tudo que você orou, Deus colheu. Deus não deixou nenhuma oração perdida. Todas elas foram colhidas pelo Senhor. E João vai falar aqui agora sobre algumas coisas que assustam a humanidade. João fala sobre relâmpagos, e relâmpagos assustam, né? Ele fala sobre vozes, sobre trovões, terremoto, sinais de intervenção divina. Então João está aqui agora trazendo algo para nós, falando sobre os fenômenos da natureza, que são fortíssimos, assustadores, assombrosos. Muitas pessoas têm medo. Eu lembro que quando nós lá no Rio ainda, né? A gente criança, e aí geralmente no verão bate uma chuva todo dia à tarde. Geralmente era 4 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, batia aquela chuva forte, aquele temporal pesado, e lá muitos relâmpagos, alumiava tudo. Geralmente faltava luz nesses dias, né? De chuva assim, faltava luz, aí vinha aquele relâmpago, aquele trovão forte, pá, estourava, né? E às vezes a gente ia ver depois da chuva, árvore queimada, uma árvore inteira queimada, caía lá no chão, né? E aquela coisa assim forte. Mas eu acredito que no dia do juízo será muito mais forte. Não sei a que grau, mas certamente será muito mais forte. Assustador, apavorante. Mas aqueles que têm o coração em Cristo serão guardados dessas coisas. Não serão atormentados. Esses trovões, terremotos, relâmpagos, essa intervenção divina é para chamar a atenção daqueles que ainda vivem no pecado, para que se arrependam e se volte a Deus. Então o Senhor traz esses fenômenos poderosos para mexer com a humanidade. E nós precisamos entender que nós nem precisamos disso, né? Nós adoramos a Deus. Então adore o Senhor na beleza da sua santidade, glorifique o nome desse Deus que é lindo, que é poderoso. Agora nós vamos entrar aqui no versículo de número 6. Do versículo 6 ao versículo 12, João escreveu sobre as trombetas. E ele fala aqui das 4 primeiras trombetas. Versículo 6: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E a trombeta é interessante. E aqui nós vemos 4 trombetas. E certamente cada uma tinha um toque. E você que não sabe, né, não conhece trombeta ou toque, você pode pensar, poxa, mas eram 4 trombetas, tocar diferente? Sim, há toques diferentes de trombeta. E você pode até fazer a busca, né, naquele site de busca lá, botar assim, toque de trombeta, você vai ver, aparecem vários toques. E quando no exército, né, quando eu estava no exército, eu aprendi esses toques. E são toques diferentes que a gente não esquece. Eu não esqueço até hoje dos toques que os corneteiros tocavam. E quando o corneteiro tocava, a gente sabia qual era aquele toque, por que do toque, e mais às vezes a gente estava no alojamento, tocava, e pelo toque a gente sabia qual roupa nós deveríamos vestir.
três formas. Então, todo mundo sabia o que fazer quando a corneta tocava e todo mundo corria no mesmo lugar. Então, aqui não é diferente. Cada anjo tinha certamente o seu toque. E as pessoas ali, agora, iriam ouvir o toque e já sabia que era um evento diferente. Então, aqui, versículo 7, João fala sobre a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Olha só, o toque da trombeta. E quando a trombeta foi tocada, veio destruição na terra. Então isso é muito sério. E a humanidade ainda está com os olhos fechados, com a mente fechada, o coração fechado para as coisas de Deus. Mas o Senhor mostra aqui o seu amor pela humanidade. Quando a gente vê esses toques, a gente vê esses fenômenos da natureza, fenômenos assustadores, aterrorizadores, nós não podemos ter medo disso. Que precisamos entender que esse é o amor de Deus, Deus nos chamando para perto e dizendo: olha, venha para perto de mim, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Então nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso que nos ama. Ele não se esquece de nós em nenhum momento. A primeira trombeta, então, saraiva e fogo misturados com sangue, queimando a terça parte da terra, das árvores e de toda a relva verde, impacto direto sobre a natureza. Mas isso aqui mostra o amor de Deus pela humanidade. Deus chamando para perto: vem para perto, eu vou guardar você. A segunda trombeta, algo como um grande monte ordenado é lançado ao mar, em sangue, mortandade marinha e destruição econômica. João fala: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então o dia do Senhor será um dia diferente. E podemos usar uma palavra que está sendo muito usada hoje, né? Um dia atípico. Então hoje nós precisamos nos preocupar com isso. Não temos que esperar o dia do Senhor chegar. Nós precisamos nos preocupar hoje, agora. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos a Deus com o coração sincero, glorificando e exaltando o nome dEle, que vive eternamente. A terceira trombeta, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Uma grande estrela ardente, chamada Absinto, cai sobre os rios e fontes, tornando as águas amargas e mortais. O Senhor chamando
a humanidade para Ele, para perto dele. A quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então veja que ainda virão outras 3 trombetas, e cada uma delas vinha com um evento forte e perigoso, e a cada toque de trombeta os eventos eram mais agressivos. Mas era um sinal de Deus para que a humanidade corresse para Ele. Então o Senhor está esperando que nós venhamos correr para Ele. O padrão é claro: juízos parciais, apenas 1/3, como avisos e chamadas ao arrependimento e antes do juízo total. Então veja que vai ter um juízo total, mas antes do juízo total, Deus levanta os anjos com trombetas, e cada anjo que toca, um evento acontece. Cada anjo que toca, uma parte da terra é abalada, e a humanidade precisa estar de olho no Senhor. Então o Senhor está abalando, uma parte, 1/3 da terra, para que a humanidade possa correr para Ele, possa olhar para Ele, possa pensar nele, possa buscar Ele, possa adorar Ele, se prostrar diante dEle. Mas o que nós vemos é, quando toca a primeira trombeta, que acontece o primeiro evento, o povo se assusta, mas não se arrepende. Vem a segunda trombeta, acontece eventos mais fortes, o povo se assusta, mas não se arrepende. Aí Deus vem, manda o anjo tocar a terceira trombeta, eventos fortíssimos, mortandade, mas o povo continua com o coração duro. Vem o terceiro, quarto anjo, quarta trombeta, e os corações da humanidade continuam duros. Mas aqui há uma palavra de advertência. Quando João vê uma águia voando no meio do céu, ele vê uma águia voando, mas a águia fala. E a águia diz o quê? Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então a águia estava ali dizendo: olha, moradores da terra, ainda tem 3 anjos para tocar. Isso é, os eventos ainda serão mais fortes. Aqui era uma palavra de atenção para a terra. Busque o Senhor, exalte o Senhor, se arrependam dos seus pecados. Mas o que vemos aqui é que os corações ainda continuam duros e fechados diante do Senhor. E o Senhor tem um juízo final preparado. E no juízo final, os corações que continuarem duros se perderão nas trevas, porque o Senhor está dando oportunidade e as pessoas não querem pegar, não abraçam, não recebem as oportunidades de Deus. Então nós vimos aqui no versículo de número 13 o anúncio das 3 últimas trombetas. João vê uma águia voando pelo meio do céu, e a águia proclama em alta voz: ai,
ficam sobre a terra. Esse triplo de ai antecipa que os próximos juízos serão ainda mais severos. É uma advertência pública e solene para que a humanidade desperte antes que seja tarde. Então você e eu precisamos olhar para nós, para dentro de nós, o que estamos fazendo aqui na terra agrada a Deus ou não? Se não agrada a Deus, as trombetas vão tocando, nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos buscar a face do Deus vivo. Eu quero falar aqui sobre os pontos fortes desse texto. Já estamos indo para a conclusão. Um dos pontos fortes do texto é silêncio no céu. Isso aqui é um momento único que prepara o cenário para eventos grandiosos. Quando o primeiro selo foi aberto, a multidão que João viu diante do trono, juntamente com os anjos e os 24 anciãos, se prostraram em silêncio por cerca de meia hora. Reverência total. E essa reverência deve ser copiada pela humanidade terrena. Nós precisamos ter reverência diante do Senhor. Outro ponto forte, as orações dos santos. Deus ouve e responde, mesmo que a resposta venha em forma de juízo. Deus vai responder às nossas orações. Outro ponto forte, juízos parciais. Deus ainda dá oportunidade de arrependimento antes do fim. Outro ponto, advertência clara. A águia anuncia que o pior ainda está por vir, chamando todos à reflexão. Então nós precisamos refletir na nossa vida, pensar o que estamos fazendo. Se Jesus voltar agora, se o dia é o último dia do Senhor for agora, para onde eu vou? Para onde você vai? Deus é justo, mas também é paciente, e Ele avisa antes de executar o juízo final. Oração não é inútil. Mesmo que pareça que nada muda, no céu elas estão sendo acumuladas diante de Deus. Quando a gente ora aqui, a nossa oração vai lá no céu e Deus colhe essas orações. O mundo não está à deriva. Cada evento tem propósito e controle divino. A hora de se posicionar é agora. O texto é um chamado urgente. Deus está chamando a mim, Deus está chamando você, Deus está nos chamando para estarmos diante dEle, para nos prostrarmos diante dEle, para adorarmos somente a Ele, vivemos para Ele. Então o chamado aqui é urgente, é o arrependimento e a fidelidade a Cristo. Conclusão. Apocalipse 8 nos lembra que a história caminha para um desfecho planejado por Deus. E aqui não tem como mudar. O Senhor está no controle, nós não temos o controle de nada. Quem está no controle é o Senhor, o Todo-Poderoso. O silêncio do céu é um prenúncio de algo grandioso e inevitável, o juízo final. A pergunta é: quando Deus silencia, estamos preparados para ouvir o que vem depois? Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida, da nossa jornada na terra, porque o dia do Senhor virá
E quando Ele chegar, não vai ter mais jeito de mudança. Se quisermos mudar, é hoje, é agora. Se quisermos nos arrepender dos nossos pecados, é agora. Não é para amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Não temos o controle do futuro. O que podemos fazer é agora. Então eu quero orar por você. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir a Ele que esteja conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Pai, queremos bendizer o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por Tua palavra, uma palavra de advertência, mas uma palavra que mostra o Seu amor incondicional por nós, pela humanidade, o Senhor chamando a humanidade para perto de Ti, e nós estamos aqui, Senhor. Quando João olhou lá do passado, ele olha para frente, para o futuro, e ele nos vê, Senhor. Nós estamos nessa visão, nós estamos dentro dessa história, desse desfecho maravilhoso, poderoso. E nós pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, que possamos estar motivados, ó Pai, para vivermos na eternidade do céu. Que possamos buscar a Tua face, Te adorar de verdade, e que possamos, Senhor, nos preocupar, Deus, com o juízo final, que possamos estar prontos, preparados para adentrarmos aos céus e vivermos contigo para todo sempre. Abençoe as nossas vidas, derrame graça nos nossos corações, e que o Senhor possa nos guardar junto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. 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 Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundantemente.